Bom dia! Neste segmento vamos discutir as estratégias de investigação empírica, como uma investigação empírica pode ser realizada e as várias estratégias que podemos empregar para realizar uma investigação empírica. No início, devemos claramente iniciar com a definição do nosso problema. E embora isso pareça simples, talvez seja o maior problema que um aluno de doutorado, por exemplo, enfrenta. Exatamente o que é que eu quero resolver. Lembra que quando a gente fala de problema, tem dois tipos. Tem o business problem e o technical problem ou research question. Vamos falar mais sobre a importância da definição do problema um pouco à frente. Por enquanto, eu só quero, digamos, listar as várias etapas de uma pesquisa. Depois vamos abrir cada uma em mais detalhes. O segundo passo é uma revisão de literatura. Quando eu falo de segundo passo aqui, eu não quero dizer que essas coisas são completamente sequenciais, porque não são. Por exemplo, uma revisão de literatura, na qual você vê o que já foi feito numa certa área, ou na qual um doutorando, por exemplo, faz uma revisão em busca de um problema. Isso é uma coisa que ocorre ao longo da pesquisa e não é um passo que tem início e fim antes e depois dos demais passos. Depois temos que planejar nosso estudo, nossa pesquisa empírica. Isso é feito usando o seguinte, fazendo uma escolha de uma estratégia, quer dizer, farei o quê? Experimento? Estudo de caso, qual é o tipo de estudo de caso, ou um survey. E depois eu faço o design da minha pesquisa. O design é saber exatamente quais são os passos dentro da estratégia que eu escolhi. Em seguida, eu executo a pesquisa para colher os dados que serão analisados usando as técnicas apropriadas, tipicamente estatística. Posso fazer várias coisas aqui em laço, numa interação, voltando, replanejando, reexecutando, fazendo uma análise novamente dos novos dados. E no final, eu vou divulgar os resultados, o que significa empacotar meus resultados, disponibilizar os dados para ajudar a reprodução da minha pesquisa, publicando, submetendo artigos para publicação em conferências, em revistas, talvez depositando pedidos de patente e assim por diante. E finalmente, eu espero que haja algum uso dos meus resultados, porque apenas quando alguém realmente usa o que eu achei, que eu realmente tenho sucesso. Se a saída, o resultado final da minha pesquisa for apenas artigo científico sem uso por terceiros, um artigo ou nada concreto seja produzido a partir da minha pesquisa, eu fiz uma pesquisa inócua com poucos resultados e pouco efeito prático. Vamos falar um pouco mais da definição do problema. Eu tenho que selecionar um problema, descrever o meu problema, e aqui, como eu já falei antes, temos que diferenciar, ou eu gostaria de diferenciar claramente entre um business problem e um technical problem. Por que eu quero fazer essa diferenciação? Vai ficar claro já já. Primeiro, o que é um business problem? É um problema da perspectiva de quem vai usar a sua pesquisa. Se você imagina que sua pesquisa tem um resultado final, quem vai usar aquilo? Quem vai usar vai estar resolvendo um problema que é um business problem. É o uso final para o qual a pesquisa vai servir. Agora, o technical problem é o problema particular que você, como realizador da pesquisa, quem vai fazer a pesquisa, é a sua perspectiva. Então, o exemplo que eu já dei, o business problem poderia ser uma empresa que não sabe como escolher um processo de desenvolvimento de software, e um technical problem associado a este business problem, não é o único, mas poderia ser comparar dois processos particulares de desenvolvimento de software, como por exemplo o RUP e Scrum, digamos.
E aqui temos que tomar muito cuidado, porque é frequente, é extremamente frequente, pesquisadores, na academia principalmente, voltarem sua atenção para o que eu chamo a pesquisa de criar uma bicicleta para peixe. O que é isso? É um technical problem que não tem utilidade alguma. Pode ser muito bonito fazer uma bicicleta para peixe, mas não vai servir para coisa nenhuma. Em outras palavras, não existe business problem, não existe peixe procurando uma bicicleta, portanto, se você inventa de fazer uma bicicleta para um peixe, você vai estar com uma pesquisa sem sentido algum. Isso ocorre muito. É frequente ler artigos científicos, quando você pergunta qual é o technical problem, está claro. Mas quando você vê qual é a importância desse problema, o que eu vou realmente estar resolvendo na vida real, não há aplicação alguma ou pouca. Tipicamente, o nosso problema vai incluir uma hipótese de trabalho, uma working hypothesis. Uma hipótese é algo tentativo que eu quero testar. Não necessariamente eu vou ter uma hipótese de trabalho se eu estiver fazendo uma pesquisa exploratória. Numa pesquisa exploratória, eu vou terminar a pesquisa com a formulação de alguma hipótese. Mas na pesquisa, frequentemente, nós temos a hipótese de trabalho no início, ou perto do início da pesquisa, e a gente vai tentar quantificar essa hipótese de alguma forma durante a pesquisa. Um exemplo seria, minha hipótese poderia ser: a técnica A resulta em menos bugs no desenvolvimento de software do que a técnica B. Isso é uma hipótese que eu preciso tentar refutar ou não. Uma forma de pensar sobre o seu problema, para tentar cercá-lo mais completamente, é pensar no que a gente chama os W5H, que significa simplesmente Who, What, When, Where, Why e How. Se você pensa sobre quem é que está envolvido no meu problema, qual é o problema que ele tem, quando é que o problema surge ou se torna pior ou menos ruim, onde é que isso ocorre, em que situação, em que tipo de cenário, por que o problema é importante ou por que ele surge e como. Essas várias perguntas nos ajudam a focar melhor o problema que a gente está querendo investigar. Bom, quando você escreve a definição do seu problema, quando você descreve, você vai tipicamente incluir o enunciado do business problem, a sua importância. Lembra que a falta disso significa que você está tentando tratar de bicicleta para peixe. Você tem que ter um enunciado preciso das research questions, que são os seus technical problems associados a esse business problem. Você pode ter uma explicação referenciando a bibliografia de por que essa questão ainda não foi tratada. Nossa próxima etapa é de fazer uma revisão da literatura para saber o que já foi feito. Não queremos reinventar a roda. É importante que a gente esteja, ao fazer pesquisa, acrescentando, adicionando ao conhecimento humano. Então você faz isso lendo artigos, tipicamente. Para lembrar o que você está descobrindo durante a leitura, você pode montar fichas de leitura que vão conter anotações de conceitos-chave, de ideias novas, das suas impressões, das partes de um resumo importante dos artigos que você está lendo. Você tem como fontes para fazer pesquisa livros, conferências, artigos em conferências, artigos de periódicos, a internet, assim por diante. A gente vai falar muito mais sobre fontes de informação em outro segmento, em outro módulo, sobre como ler artigos. Tipicamente, você vai fazer a leitura dos seus artigos em duas partes. Você vai fazer primeiro uma leitura rápida para saber se vale a pena ler mais profundamente um determinado artigo. Existem milhares de artigos que podem interessá-lo. Você não pode ler todos com a mesma profundidade, então você tem que ter uma técnica em 2 passos, uma leitura rápida e uma leitura mais crítica, mais profunda, para poder filtrar aquilo que vale a pena
ler. A gente vai falar bastante de como realizar essa leitura em outro segmento. Para aqueles artigos que você julga serem importantes o suficiente, que merecem uma leitura mais profunda, que eu chamo de leitura crítica e ativa, eu vou explicar essas palavras em outro segmento, quer dizer, a crítica está claro, né? Agora, a questão de leitura ativa, que a gente vai examinar com mais cuidado em outro segmento, significa basicamente que você tem que fazer perguntas enquanto você lê. E que perguntas são essas? Você pergunta o que está sendo dito em geral pelo artigo. Você vai perguntar quais são os detalhes, quais são os argumentos detalhados que estão sendo usados para suportar a argumentação do artigo. Você vai ter que ser crítico e se perguntar, eu concordo ou não com o que está sendo dito? É uma questão difícil, às vezes, para os alunos aprenderem de que só porque um artigo foi publicado não significa que haja besteira sendo dita ou erro sendo cometido. Isso existe, acontece o tempo todo. Você vai ter que ver o artigo em relação a outros trabalhos. Não é só o artigo em si que você tem que enxergar, mas como é que ele se insere no conjunto de conhecimento dessa área particular. E, finalmente, você tem que levar alguma coisa para casa depois que você termina um artigo. Como é que você se mudou? Quais são as ideias que você teve em função dessa leitura? Quais são as opiniões que mudaram? Quais são os conceitos que você aprendeu? Você tem que ser diferente depois que você lê um artigo, um bom artigo, e você tem que se perguntar de que forma você é diferente.